E aí, família Agro, tudo bem com vocês? Esse aqui é New Farm, um novo movimento no agro. E hoje nós vamos falar aqui nesse podcast maravilhoso com duas feras do inglês. É isso aí, teacher. How's going? What's up? Quais são as palavras que tu sabe, Quero, em inglês do agro? The book is on the table. Não, fala as palavras que você sabe mesmo, que você falou antes. I don't know. Não. No, oh my God. Ai, my God! Galera, Oh essa my aqui God. é a New Farm, um novo movimento no agro. Essa é a Caroline Cardoso, a nossa... Eu ia me apresentar, né? Mas a aí nossa- tu me contaste. Vixe, Maria. Ah, já começou dando patada. Já. Não, brincadeira. Como é que fala brincadeira. mula em inglês? Na verdade é bruta, né? Bruta. É bruta. É Não, pessoal mas eu não sou bem tranquila, tá? bem tranquilo aí. Quem que são essas feras? Essas feras que a gente tá aí hoje. Pessoal, a gente tá aqui então com a Karine Christner, né? Nossa senhora, Karine ela Christner. incrementou meu sobrenome, Karine Kettner. Karine Kettner e Tiago Jorge. Tiago Jorge. Galera, obrigado pelo tempo de vocês, pelo convite. A Nil realmente tá muito, muito feliz de poder ter vocês aqui e mostrar pra essa galera que acompanha o quanto o inglês ele é importante. E já vamos começar aí fazendo umas perguntas bem tranquilo. Isso aqui é um bate-papo realmente. Não é nada engessado, tá? Só pra gente entender, o que é o TK? O que significa TK, que é o nome da marca aí? O que é TK, Karine? Começa pelo T? Começa pelo T, termina T. com um K. Com K. Tiago e Karine. Karine. Eu juro que eu comecei. Lembra quando eu perguntei pra vocês? Nossa primeira conversa é Think English. E vocês falaram que não, é só de Thiago e Karine mesmo. Vocês falaram. Aí eu falei, nossa, não tinha nada por trás, né? Não. Mas só pra gente deixar pra essa galera. Vocês estão dentro da nossa comunidade, tem um conteúdo do agro, né, que eles podem ver lá dentro e absorver. E só basicamente o que eles vão encontrar lá, cara? O que eles vão ver sobre o inglês no agro? O que você falou, basicamente? A gente tenta abordar todos os assuntos do agro, introduzindo informações e conteúdo de inglês aplicado para essa área. Massa. Então, a gente tem fisiologia vegetal, tem a parte de plantas daninhas, a gente aborda também a parte de digital farming, então a gente vai ver um pouco de agricultura Legal. digital. Então, a galera pode aí curtir todo o conteúdo com a gente lá na plataforma. Olha. E isso ela tava me contando também, viu, Eduardo, que na verdade não era TK sempre, né? Antes teve um outro nomezinho teve? Não aí. sabia. Exatamente. Que aí foi pro TK. Inclusive o TK eu acho que até ficou bem melhor. Olha, sinceramente, que achou Que bacana. era o nome antes? Qual que era o nome? O nome que a gente tinha antes era English Fun. English Fan. English Fan. Yeah. Ah, É. I really like that. Yes, guys. É, não parece uma Não, coisa profissional é meio para English Fan. adultos, né? Bem É. kids. Era Bem kids, kids. era bem Exatamente. kids. E, na verdade, quem deu o nome para a escola foram os próprios alunos, né? Por isso que o nome foi esse, porque o pessoal sempre me achou muito engraçada. Ah, Eles falavam, você deixa o conteúdo complicado muito mais fácil, muito mais simples, é divertido. O nome deveria ser English Fun. E aí a gente usou esse nome. E aí pegou. E pegou, porém, entra naquilo que a Caroline comentou. É um nome que ele remete a ensino infantil. Então, você usar o fun acaba puxando para esse lado. Por isso que a gente mudou o nome. E tu e o Thiago, vocês são parceiros de negócio? Como que é a relação? O Thiago junto contigo, te apoia nos projetos? De onde que surgiu? Na realidade, por que tu acha importante ter o agro junto, o inglês no agro em si? O que tu vê de importante? Qual é um caminho realmente para as pessoas introduzirem dentro do seu cotidiano? Porque hoje a gente sabe que culturalmente o inglês, né? Por mais a gente fala, o próprio agronegócio, né? Você percebe uma dificuldade, tu e o Thiago percebem uma dificuldade muito grande ainda do inglês no agro em si? Como é que vocês veem isso? sim. Na verdade, tudo surgiu do meu intercâmbio, porque quando eu fui para o intercâmbio, o que eu notei? Muita gente qualificada tecnicamente, quando ia falar em inglês, o nível do inglês da pessoa não passava o nível técnico que ela tinha. Então, ela sofria muito para conseguir passar aquela informação que ela sabia em português para o inglês. E ela acabava passando isso de uma forma muito simples, ou uma forma até, muitas vezes, errada, por falta de conhecimento do quê? Do inglês técnico.
Então foi aí que eu comecei a pensar, nossa, mas essa pessoa tem um conhecimento técnico bom. Eu sei que ela tem por quê? Porque eu falo português, então eu já conversei com essa pessoa em português. Quando ela ia falar em inglês, eu percebi a deficiência. E eu notei que muita gente tinha essa deficiência, por quê? Falta de contato com o inglês aplicado no agro. A pessoa foi numa escola de inglês, estudou nessa escola de inglês, viu o vocabulário normal do inglês, mas ela não viu o vocabulário específico da área. Aí, a hora que ela chega lá no campo, ela tem que pegar uma máquina, ela tem que ir lá fazer uma colheita. Como é que ela vai falar isso? Um trator. Trator. Um tractor. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E como que foi essa experiência aí? O Thiago ele te acompanhou? Vocês estavam juntos, Thiago? Vocês foram diretamente para o agro? Como é que foi essa caminhada de vocês aí? E você falou, né, surgiu a demanda, enfim, mas o que de fato, o que levou a dizer assim, pô, então quero levar isso? Foi uma dificuldade que vocês tiveram? Vocês passaram? Foi o que foi? Foi empreender? Foi... Enfim. O Thiago, ele é meu parceiro de negócio e de vida, né? Ele é meu marido. E essa pobre alma, ela teve a oportunidade de fazer um intercâmbio agrícola, sem ser da área. Não é da área, Thiago. Sou engenheiro de produção. Tá vendo? É o só? diretor, vai colocar aí. Cara, e o que levou? O que fez? Claro, foi o mozão, né? Que a gente... Não, foi. Eu tinha acabado de sair de um emprego que eu tava, saí, virei pra ela e falei, eu vou junto, vamos casar pra poder ir e vambora. Nós casamos, um casamento por interesse. Por Plenamente interesse. Por interesse. Eu já interesse. tomei, viu, o que ela falou já deu pra mim o conselho, tá? É só falar que a gente precisa ir pra fora, pro exterior, que aí Que o já mozão, consegue casar, o entendeu? mozão acompanha em casa. Sem casar não tenho visto, Mas quanto né? tempo vocês estão juntos? Nós estamos juntos desde 2003. 2003. É pra galera não contar, né? É, desde Comecem a 2003. fazer a matemática. Faça umas Não, coisas. faz um tempo, tem uma história, Tem João. uma história, tem uma história. Tem uma história. E esse projeto de vocês, na realidade, quando vocês voltaram pro Brasil, vocês já estavam empreendendo? Vocês... Como que foi? Pô, vou então me focar, vamos construir uma empresa voltada pro agro, falar sobre inglês. Como foi? Conta essa trajetória, até porque a gente tem dentro da nossa comunidade ali, da New Farm. Porque a gente falava New Farm, só que, né, Karine, como que é? No farm. New Farm. Nós temos dentro da New Farm, nós temos ali... Ele vários- troca a voz pra falar, tá vendo só também? Troca, Essa é New Farm. Nós temos ali conselhos, pessoas que estão empreendendo, né? E vocês também estão empreendendo, Sim. né? Então, de fato, assim, contem um pouco, assim, dessa trajetória de empreender junto com o inglês, pra gente conseguir passar pra essa galera. Porque com certeza tem gente que é apaixonada pelo inglês, vai ver ali a Karine, vai procurar a TK e vai dizer assim, pô, eu quero me aprofundar mais. E eu quero entender um pouco mais. E tu faz um pouco desse papel aí junto, né? Mentor e ajuda. Faz tudo um pouco, né? Faz tudo um pouco. Dá aula também. Faz Dá tudo. aula junto. Dá Então, se puder aula. compartilhar com a galera aí, o que vocês veem dessa trajetória aí? Na verdade, quando a gente voltou para o Brasil, qual que era a minha ideia? Eu pensei, nossa, eu preciso melhorar mais ainda o meu inglês e manter o que eu aprendi lá. Então, eu vou ministrar aula numa escola comum de inglês. Então, eu fui numa escola de uma franquia normal, fui lá ministrar aula de inglês. Aí, fiz o teste, a minha ideia era ministrar aula para criança, né? Porque o que a gente imagina? Criança é mais fácil. Então, vamos ministrar aulas para crianças. Fiz o teste, a dona dessa escola falou, você vai dar aula para o avançado. Então, já comecei a dar aula daquilo que eu achei que eu não ia dar aula. Falei, bom, ok, vou lá dar essas aulas aí para o pessoal do avançado. E era aula de conversação. E eu me achei, porque eu gosto de conversar. Conversar é uma coisa que eu sempre gostei. Ministrar aulas também. Então, a hora que eu entrei na sala e consegui realmente ministrar aulas de inglês, eu fiquei muito animada com isso, com a ideia toda. E aí começou o gargalo da história, porque eu percebia que a metodologia que as escolas usam é uma metodologia muito engessada, não é uma metodologia tão assim aplicada para o dia a dia. E por uma coincidência, nessa turma eu já tinha alunos que faziam agronomia, que eram alunos de graduação do curso de agronomia, porque na cidade que a gente mora, que é Botucatu, interior do estado de São Paulo, tem uma universidade de agronomia, a Unesp. Então, eu tinha muitos alunos dessa área e eles vinham sempre com resumo para traduzir, sempre vinha alguma coisinha de inglês. E, para mim, era tranquilo, porque era um vocabulário que eu já tinha conhecido lá no meu intercâmbio.
Nesse meio tempo, uma pessoa me procurou. Você pode me dar aula de inglês? Aí eu falei assim, eu dou aula naquela escola lá. Se você quiser, vai lá naquela escola. Não, mas eu quero aula com você, particular. Mas eu não ministro aulas particulares. Eu ainda estava fazendo doutorado nessa época. Não, mas é só para mim. Falei, só para você, né? Por que não? Vamos marcar um horário, vamos fazer sim. Aí eu comecei a ministrar aula para essa pessoa, já chamou mais 2 amigos. Aí começou a crescer a E rede. aí começou de 2 amigos, um que chamou o outro que chamou o outro. Então, no boca a boca, a hora que eu percebi, eu estava com a agenda lotada para terminar um doutorado sem saber o que eu ia fazer. Doideira, hein? Doideira. Então, o inglês me encontrou, não foi bem eu que encontrei ele. Dois Ele me caminhos da vida. pegou ali na esquina, entendeu? Você tá falando sobre isso, até quer fazer uma pergunta direto pra você. Você é agrônoma, doutora, fora da curva aí. Quanto tu acha que é impactante você não ter inglês no agro dentro da universidade? Tanto impactante que eu não tenho tanto, né? Não, mas é muito Alright. impactante, sim. Não, o meu caso do inglês é realmente... Às vezes eu acho que eu é vergonha de falar, entendeu? Eu entendo um pouquinho, mas aí eu tenho uma vergonha, acabo me retraindo e acabo não falando as palavras certas. Tem esse porém também. Só que, claro, é muito importante. E no agro, principalmente, é importante. Não só pelo fato das empresas também terem esse requisito, mas também porque a gente precisa, no mundo da pesquisa também, a gente vê muito isso, né? Enquanto graduação, pós-graduação, muito do agro precisa estar... E eu me envolvi, inclusive, com o inglês por causa dos artigos científicos, que todos são internacionais e tudo mais. Claro, tem alguns em português, mas a maioria você só encontra, no mínimo, no inglês. Inclusive, já até pesquisei artigo em russo, só para entender outros fatores. Mas para ver que o inglês é importante, é a base que, inclusive, no Brasil deveria ter, né? Infelizmente, a gente perde-se um pouco nas escolas, né? Não vou dizer nas escolas particulares, porque a gente tem, mas as escolas públicas perde bastante. Eu fui de escola pública, não sei, talvez outras pessoas tenham sido, e eu, pelo menos, não vi um inglês bom. Então, é importante a gente ter realmente no agro, isso daí explode justamente por causa disso. Tem muitas palavras técnicas que são diferentes. A gente pode aprender o inglês normal na escola tradicional, alguma coisa assim, mas infelizmente no agro, ou acho até em outros cursos, outras profissões mais específicas, vai ter justamente aquele detalhe, né, do técnico, né, do inglês técnico, de saber aquela palavra. Você tá falando de diferença. Tem muita diferença, assim, Karine, que você percebe, Thiago? Vocês percebem? Consegue dar um exemplo aí pra galera? Uma coisa que você fala assim, meu Deus, tá achando que tá falando certo, fala com tanta propriedade, mas não tem nada a ver. Tem, inclusive, palavras que, dependendo da área, têm significados diferentes. E é a mesma palavra. Sério? Vamos pegar uma palavrinha, bad. Se eu pensar sem um contexto, eu penso em cama. Primeira coisa que vem na minha cabeça. Aí você vai ver, lá na área da zootecnia e veterinária, é onde as vacas ficam deitadinhas. Elas ficam na cattle bed. Elas ficam deitadinhas lá. Pode ser de qualquer material, depende muito da fazenda. Aí você vai para o agro, é canteiro. Seedbed, Nossa, canteiro. totalmente diferente. Então é a mesma palavra, grafia igual, fala igual, não tem diferença nenhuma, mas dependendo do contexto, muda totalmente o significado. Então, contexto é muito importante, muito importante. Tem muito paper por aí que o pessoal joga no Google, traduz, publica, a hora que você vai ler, você fala, não era isso não, tá errado. Isso é verdade. Por isso que muitas revistas pedem até para o pessoal, quando submete artigo, passar pelo revisor da revista. Sim. Para ele revisar a língua, a forma que aquela informação foi traduzida. Faz sentido. Inglês é uma língua muito contextual, né? Então não tem como você tirar a palavra, tirando a palavra do contexto, você tira o significado dela, não tem jeito. E com relação ao medo de falar inglês, o Brasil é o país que mais tem escolas de inglês no mundo. Nossa, Não Então, sabia. teoricamente, nós deveríamos estar todo mundo falando inglês aqui, porque temos muitas escolas. Porém, o número de pessoas que realmente são fluentes, que conseguem falar o inglês e se virar bem, é pouco, é muito reduzido. Não é condizente com o número de escolas que a gente tem. E esse lance do medo, inclusive, tem no primeiro módulo do curso aqui na plataforma. Eu falo exatamente sobre isso. Por que a gente tem medo? O que acontece que dá esse medo de falar o inglês? É medo do julgamento. É medo do que a pessoa vai pensar de você. E quem vai te julgar é o brasileiro.
Não é o cara lá de fora que vai te julgar. É o brasileiro que vai dar risada. Ai, falou tal coisa errada. Ai, falou tal palavra de um jeito que não é o certo. É ele que vai te julgar. E em inglês é comunicação. Se você comunicou, você passou a informação, a pessoa entendeu o que você falou, manda bala. Acabou. É isso que importa. É você passar a É informação. repetição, né? Repetição, verdade. exatamente. E aí a gente cai também naquela situação da gramática em si, ou então da conversação. Às vezes, né, as escolas tradicionais vêm muito com a questão da gramática para chegar no avançado e aí ter a conversação. E aí a pessoa vai começar a iniciar passos curtos, eu acho, sinceramente, porque eu já fiz um básico e eu realmente não gostei muito. E aí a pessoa já acaba aí, né? Não tô aprendendo nada, só é nesse negócio de escrita, não vai dar certo. Mas eu vejo que tem muita diferença nessa parte de você aprender só a gramática e de você ir direto para conversar. Até porque, né, como tu falaste também, que tem uma das aulas que a gente vai ver, que o pessoal vai ver na comunidade em relação a isso. De até uma criança fala. Quando ela começa a falar, ela não precisa aprender o que é o artigo, o que é a preposição, né? Enfim, a conjunção. E aí ela vai e fala, simplesmente. Mas a gente precisa, no inglês, aprender todo esse processo realmente. O que vocês acham? Será que realmente é necessário a gramática ou ela precisa ser só uma base mesmo pra gente poder já conversar? Eu tenho uma história maravilhosa para contar sobre esse assunto. Estamos a... Pelo jeito é O minha, Thiago já olhou, já. Ó, merda que você vai falar aí. O que ela Uma vai falar história de maravilhosa. Quando a gente foi para o Adorei mim? Ah, tá, já sei o que intercâmbio, ela vai falar. na teoria, quem falava mais inglês era eu. Então, Mas ela era um nível bem melhor que teoricamente, o meu. o porta-voz da história seria eu. Então, cheguei lá, falei, agora eu vou usar toda aquela gramática que eu aprendi aqui. A hora que eu ia tentar formar uma frase, a pessoa já tinha falado, o Thiago já tinha respondido e eu tinha sobrado. Nossa. Sei. Aí eu falei, gente, Aprendeu só com Friends, foi? como assim? Aí eu fui perguntar pra ele, eu falei, Thiago, você está entendendo o que essas pessoas estão falando? Ele me falou uma frase que me marcou muito. Ele falou bem assim, eu não estou entendendo 100% o que eles estão me falando, mas eu sei o que eles querem de resposta. Eu sei o que eles querem ouvir. Você está Caramba. no restaurante, Nossa. Sim. no caixa do restaurante. Sinceramente, fora do Brasil, a pessoa não vai perguntar como foi seu dia. Ela vai querer saber como você vai pagar, se você vai comer lá ou vai levar. Faz Então, se sentido. você simplesmente responde isso. Entendi. Você sabe o que a pessoa Sim, quer ouvir. sim. Como eu disse agora de pouco, é contextual. É o contexto. Você sabe naquela situação o que a pessoa quer ouvir. Você não precisa se preocupar. Nossa, não entendi 100% do que ela falou. Ah, eu entendi 3, 4 palavras. Ah, realmente, ela tá querendo saber se eu vou pagar com cartão ou com dinheiro. Você tem noção quantas pessoas tu destravou agora? Aí, Thiago, porque... E outro detalhe, eu estava muito preocupada em falar a estrutura gramatical Uhum. perfeita. Isso. Então eu ficava pensando, nossa, essa palavra aqui, verbo auxiliar, montando a sentença. Ele já tinha respondido. Por quê? Porque o Thiago aprendeu como uma criança. Ele aprendeu jogando, vendo série, vendo filme, tudo ele vê em inglês. Ele não vê nada em português. E o julgamento dos outros... E o Ah, julgamento, foda-se. ele jogou para escanteio, Não, né? É que na região que nós moramos, no sul do Texas, tinha um agravante. Eu tenho cara de latino escrito. Não tem jeito. Perfeito. Diferente do Du, né? O Du já dá pra enganar. Dá pra dar uma enganada? Já dá pra enganar. Então tá Mas bom. eu tenho cara de latino, não tem jeito. Então, assim, se você não respondesse a pessoa em menos de 2 segundos, eles falavam em espanhol. E meu espanhol é muito ruim. E o pior de tudo, eles falam espanhol logo depois do inglês e com o mesmo sotaque. Então, você imagina Gente. que é uma palavra em inglês que você não conhece. Você não imagina que a pessoa está falando espanhol. Então, travava. Então, se eu não responder agora, de bate pronto, eu não vou conseguir me comunicar. Então, eu tenho que ser rápido. O inglês da conversação é importantíssimo, essa agilidade, né, do vai e vem. Você não pode ter essa pausa de se preocupar com a gramática, etc. Então, essa agilidade é importante. Eu faço até uma brincadeira com os meus alunos. É melhor falar inglês do que não falar nada. Não falar nada em dia. Faz sentido. Faz sentido. E tu sabe, falando esse processo de julgar, né? Quanto a gente vê, né? Principalmente na nossa forma de se comunicar, até quem tá saindo da universidade, né? Esse medo. Esse medo, ele se perpetua em tudo. Sim. Em tudo, né? E vocês passaram por isso e conseguiram demonstrar pra nós aí, então, que é possível, né? Esse inglês aí. É, sim. Se vocês pudessem dar um conselho pra quem realmente tá querendo entender mais sobre o próprio inglês no agro, qual que seria o conselho assim primordial
Vocês assim, pá, faz isso, segue isso, que isso vai ajudar vocês. Tirando, claro, fazer algo na TK, né? E estar lá dentro, absorver os conteúdos, praticar, mas assim, um conselho realmente assim, de vida real. Fora esse bate-pronto aí, o que vocês falariam pra essa galera aí que se preocupa? Eu falo uma palavra que é pra vida como um todo, não é só pro inglês. Persistência. Nós temos muita mania de desistir na primeira barreira. Não pode. Tem que persistir nas coisas. Eu acho que isso é importante pra tudo. Não só pro inglês, como para ter sucesso em qualquer coisa, você tem que superar as adversidades que a vida joga ali. Não tem como. Né, tem que tomar verdade. né? Senão não... Precisa, Precisa, né? Porque senão... não vai. Senão não vai pra frente, né? Não. Verdade. E em tudo na vida, como é que ele falou, né? Porque tudo vai ter um obstáculo. A gente não pode pensar que a vida é um mar de rosas todo o tempo. Claro, tem os seus pontos felizes, mas tem os seus obstáculos. E como o inglês também, que é complicadíssimo, eu acho que como falou mesmo a Karine, tem um monte de escolas aqui de inglês, mas a maioria das pessoas não fala inglês. E a outra maioria tem medo, né, de falar. Então, realmente, tem que persistir. E é um ponto que eu tô trazendo pra mim, justamente, essa questão do inglês, persistência. Principalmente porque eu saí, né, de uma pós-graduação que, inclusive, eu venho estudando os artigos científicos e tudo em inglês, e eu tento sempre estar buscando essa questão aí de bate-pronto, ver uma palavrinha, eu já consigo ver a frase toda. Só que eu não consigo falar ainda bem. Justamente porque eu não pratico essa questão da conversação, o que é importante. Então, a minha persistência agora é mais para a parte da conversação mesmo. E assim, eu acredito que outras pessoas, né, eu acho que assim, a fase, tá na fase de leitura, beleza, tenta terminar ali para partir para um outro nível, porque às vezes a pessoa quer saber de tudo. Teve uma época que eu tava lá, querendo aprender inglês, espanhol, francês, italiano. Eu falei, é isso daqui que eu vou querer. Até o final do ano, nem inglês eu sabia. Então, assim, a pessoa quer pegar em muita coisa, entendeu? Então vai ser de nível. E agora o meu nível, no caso, é a conversação mesmo, para poder persistir nisso. Comece pelo que o Du falou. Comece pela repetição. Exatamente, né? Repetição é a mãe, é a maestria, né? Começa E a gente fala de tudo, repetir, ter persistência, e principalmente pra essa galera que tá ouvindo a gente que para de se preocupar com o que os outros vão falar. Ai, todo mundo, aquela aí tua família. E, cara, sabe quem tira sarro? Sabe o que é sarro? É quem fica falando besteira pra você quando você tenta alguma coisa. Normalmente são as pessoas que mais estão perto de você, que convivem contigo. Talvez aquele colega que tá contigo na universidade, que você quer fazer alguma coisa, ou até mesmo um familiar, e diz assim, pô, não vai dar certo, para de querer aprender isso. Teu negócio não é o agro, teu negócio não é inglês, quer saber de inglês, essas coisas. E o principal conselho da gente, que tá desse lado aqui também, é falar pras pessoas o seguinte, cara, você quer ser na média? Você quer ser na média de todo mundo? Porque a média, as pessoas sempre vão julgar. Se você faz muita coisa, vão chamar que você é maluco, workaholic. E se você não faz, vão dizer que você é vagabundo, né? Então sempre tem a gente sempre tem que mensurar daquilo que a gente quer, dentro da nossa realidade, né? E a gente fala de inglês aqui, mas é sempre bom deixar claro para as pessoas que você não é obrigado a nada. A gente sempre deixa claro isso aqui nos podcasts. Ninguém é obrigado a nada. É que nem quem tá vendo o nosso conteúdo ali dentro. Você não é obrigado a nada. Mas você é obrigado a, quando estiver lá no final da tua vida, olhar pra trás e dizer assim, porra, que vida foda que eu tive, ou que vida de merda eu tive, né? E eu acredito acho que é mais interessante a gente olhar pra trás e assim, pô, que vida foda, hein? Eu fui atrás, eu aprendi inglês, eu quis. Então, esse conselho do julgamento, do medo, essa percepção, só vem com a repetição. Só vem com você fazer mais de uma vez, você entender esse processo. Acho que esse é o nosso caminho. Ai, que coisa bonita, né? Verdade. Nossa, foi até filosófico. Foi fundo, né? Bem profundo. Cheguei a quase chorar aqui. Foi na camada de 20 a 40. Mas, galera, pra gente ir pro nosso final do nosso bate-papo aqui, vocês falaram desse momento de vocês. Quais são os planos de vocês pro futuro? O que vocês almejam aí dentro do inglês? Tem outras línguas que podem entrar ou não? Ou é o foco no inglês? Só pra gente entender. É uma pergunta um pouco interessante Eu acho de que o entender. Thiago deveria focar no espanhol, né? Já Nossa, que ele sim, senhor. disse que se sente muito bem, né, com o Nossa. espanhol. Nossos irmãos. Eu precisaria aprender espanhol, mas... Espanhol é importante também, é viu? muito Ajuda importante. bastante. É Bastante. aquilo. Bastante mesmo. O inglês é a língua da ciência, a língua dos negócios, mas nós estamos na América Latina, né?
É uma das línguas muito faladas no mundo aí, é o espanhol, eu acho. Pra gente ver comercialmente, né? É A gente muito tá ali importante. lado, Argentina, Colômbia, todos esses lugares que dão... Paraguai. Paraguai, Uruguai, tudo sustentação aí, arroz, soja, Uhum. milho. E a gente fica falando também, né? Vamos pensar um pouco, a gente fica falando dos Estados Unidos, fica falando... A gente tá passando, a gente é um dos maiores produtores que tem no mundo. Sim. Sim. Então também tem o outro lado, a gente entender que sim, inglês é importante, né? Mas a gente sempre também valorizar de onde a gente vem, entender que é importante, entender que outras línguas são importantes. E um detalhe importante aí, dica pra galera que tá escutando o podcast, porque na verdade, quando você vai para os Estados Unidos sendo agrônomo, eles jogam tapete vermelho para você. Olha, O agrônomo é muito valorizado nos Estados Unidos, muito mesmo, porque eles entendem que o Brasil ele é pioneiro no agronegócio. nunca tive essa quando visão. a pessoa vai até lá para fazer um trabalho, eles realmente querem sugar da pessoa o máximo de conhecimento possível. Então, quem é agrônomo e está querendo fazer intercâmbio, é muito fácil. A parte técnica fácil. brasileira, ela é muito, É muito é muito boa. requisitada. Agora, A parte mais de mecânica, de tecnologia, os Estados Unidos, com certeza. Mas a gente tá trazendo, vindo com a parte tecnológica muito forte, sabe? De maquinário, principalmente. Só que a parte técnica do profissional em si, do agrônomo, é muito requisitado. Aqui no Brasil é muito bom. Tanto que, se a pessoa tem o inglês mais o conhecimento técnico que ela aprendeu aqui no Brasil mesmo, ela não volta. Ela não volta pro Brasil. Também ela tá ganhando fica em lá. dólar. Tá ganhando Vai em tá ganhando em dólar, vai tá. Exatamente. O Paraguai também. Quantos em paraguaios dólar. vendem estilo no Paraguai? Eu vi quanta gente que fez um pé de meia lá e... Nossa. Mas sabe, a ficha caiu, não sei, tá, gente? Não sei se é dado ou não, mas me veio aqui. Quando eu fui para os Estados Unidos e fui também fazer alguns cursos, quantos professores americanos tem? Tu começa a olhar assim, Não. a Não maioria é tem. professor de fora, cara. Eles não querem saber de onde é eles querem as melhores mentes trabalhando pra Eles eles. pegam realmente e Sim. sugam e colocam lá, né? Exatamente. Porque a patente, seja o que for, vai estar bandeirinha dos Estados Dos Unidos. Estados Unidos. Você pega muito professor de fora, muito estrangeiro. O meu orientador do doutorado lá, ele contava com o maior orgulho. O meu melhorista que eu tenho aqui, eu tirei ele da Monsanto. Nossa. Ele contava com o maior orgulho. Era um brasileiro, trabalhava aqui na Monsanto e ele foi para lá. Ele contava com o maior orgulho. É o meu melhorista que eu tirei da Monsanto, lá do Brasil, para vir para cá. Era o melhorista dele. E vocês acham, agora a gente entrou num assunto bem delicado. Questão da valorização do profissional no agro. Vou falar um pouquinho disso, assim. Obviamente, quando o cara tem inglês, né, a gente tem pesquisa que mostra que o salário dele triplica, quadruplica, é um negócio impressionante. Mas falando do agro em si, principalmente quem está vivendo isso, a Carolyn, o Thiago, o Secarin, estão vivendo diariamente isso. Vocês acham que existe uma desvalorização do profissional do agro? Como é que vocês enxergam isso? Ou está mudando, é cultural? Como que vocês veem isso? Muitas vezes o que acontece é um gap, é uma falta de um profissional que vá suprir a necessidade da empresa. Então, o que acontece? A maioria das universidades, elas têm uma formação base que muitas vezes ela não está aplicada na situação do mercado atual. Uma coisa que há pouco tempo atrás eu dava de orientação para os meus alunos e agora eu já estou mudando. Você tem que ter o inglês para conseguir o teu primeiro emprego, o teu estágio numa multinacional. Já não é mais assim, viu, gente? Agora todo mundo vai ficar surpreso. Eles não estão mais exigindo o inglês para a pessoa entrar como estagiário, para a pessoa entrar como primeiro emprego. Por quê? Eles pensam assim, se a pessoa tem um bom caráter, eu não tenho como mudar dessa pessoa. Eu não tenho como ensinar caráter para ela. Mas o inglês eu consigo ensinar. Então ela entra, mesmo não tendo inglês, e eu quero que ela aprenda o inglês. Se ela aprender o inglês, ela vai subir de cargo. Se ela não aprender, ela não sobe. Olha só. Então, mudou, faz pouco tempo que isso está mudando. Então, para você entrar numa vaga boa de estágio, primeiro emprego, principalmente galera que está começando carreira, não é necessário inglês. Porém, se você quer evoluir, você vai precisar. Sim. Senão, você vai ser botado para fora. Que nem o processo de trainee que o nosso aluno passou. Ele passou um processo de trainee, tinham 16 mil candidatos. Ele ficou 16 mil candidatos. Ele ficou entre os 40. Nós acabamos fugindo um pouco das aulas de inglês, ajudei ele no processo e ele acabou entrando na empresa. O processo era todo em português. Só que é um processo com um contrato de 1 ano. Eu falei, viu, se você quiser continuar nessa empresa, se
você não tiver inglês, você não continua lá. E é uma multinacional, então a gente já espera que vai ser exigido dele o inglês. Mas para entrar não foi, ele não precisou. Eles querem o caráter, eles querem a personalidade, eles querem a pessoa. O resto você ensina. Isso mudou, eu acredito, de duas formas, então, né? Mudou porque as soft skills que a gente fala tanto, né? Que é uma coisa que o ser humano simplesmente... Tem uma pesquisa que é até bem interessante. Fala que a cada 10 profissionais, 9 são demitidos pelo comportamento. Uma empresa chamada Page Personal, uma empresa britânica, da Page Group. Eles falam que as pessoas elas estão lá dentro, elas são demitidas pela falta de soft skills. E quando a gente fala de soft skills, a gente está falando de coisas básicas. Uma das coisas que eles falaram, que é bem interessante, é a questão de simplesmente respeitar. Respeitar é você dar um bom dia, boa tarde, dizer obrigado, agradecer. E a outra é a curva de aprendizagem em declínio. Que a pessoa lá entra, então, e realmente ela não procura se desenvolver, né? E o outro fator que eu vejo aqui é, talvez, será que não teve... as pessoas, as multinacionais procuravam essa galera e tu não tinha essa absorção no mercado, por isso que eles mudaram? Será que eles mudaram essa sacada? Porque falando assim, pô, a gente quer inglês, não tem inglês. Então, vamos começar a abrir isso em inglês e ver se o cara desenvolve. Sim. Provavelmente também a produtividade, né? A gestão, a equipe, por exemplo. Aí a empresa viu que realmente não estava valendo a pena ela ter só o inglês e a galera não ter um bom comportamento de equipe ou então desenvolver melhor. É isso, na plataforma a gente tem, né? Com certeza, a gente tem muito. A questão de gestão, né? Isso. A gestão não só do agronegócio, mas a gestão enquanto de comportamento, de equipe, de você ter essa possibilidade de saber como se comportar, ser proativo ou não, né? Para justamente a gente conseguir aí sempre não só se desenvolver na empresa que vai querer atuar, na multinacional, mas também no lado pessoal, né? A gente pega aqui muito na New Farm a questão do profissional e também do ser humano, né? Para justamente trazer esse novo movimento, trazer essa transformação na pessoa e assim ela conseguir ter um bom sucesso, né? Tanto profissional quanto pessoal. Claro que sucesso aí, eu acho que sucesso é um significado diferente para cada um, mas a gente sempre entende que o sucesso tem que ser o pessoal e profissional, independente de como é que você vai conseguir esse sucesso, né? Esse caminho. Tem até um cara, o Simon Sinek, que ele fala que 100% das pessoas que estão dentro da organização, os teus clientes são pessoas. Os teus fornecedores são pessoas. Então, se você não entende pessoas, você não entende nada. Você pode ter... E faz muito sentido isso. Então, a galera vai encontrar esse tipo de conteúdo dentro. E fora que a Karine ali falou sobre isso ali dentro. Então, sensacional. Muitos vocabulários, né? Vocabulários novos pra botar no... No Anki. Anki? Anki. Interesting. Vários vocabulários aí põe no Anki pra poder você já ir só treinando depois, né, cara? Isso. Exatamente. Você aprende pela repetição, não tem jeito. O segredo é esse. Repetição espaçada. Exatamente. Que massa. Galera, a gente agradece muito a presença de vocês. Agradece muito aí essa contribuição, né, Carolyn? Foi demais, né? Foi demais poder bater um papo com eles. E não só bater o papo, mas também trazer esse conteúdo maravilhoso, né, de inglês no agro, que tanto a gente precisa. E começando aí, literalmente, do começo, né, gente? Porque também não adianta a gente trazer logo, vai conversar e blá, 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 blá. Não, tem que trazer alguns vocabulários pra gente entender essas partes técnicas, que justamente é o ponto aqui no Inglês Agro, são as partes técnicas que a gente precisa entender, e daí a gente vai conversar, né? Daqui a pouco tá todo mundo falando inglês aqui no podcast. Vai fazer só inglês. Só inglês. Se a galera quiser achar vocês na rede social, quiser conversar com vocês, como é que eles acham? Quiserem dar a última palavra aí. Vai lá, Karine, essa é com você. Pode ser pelo meu Instagram, Karine Kettner, super fácil o sobrenome. Já é de artista. Ou também pelo Instagram da TK Inglês. E pode ir pelo do Thiago também. E o YouTube, vocês têm canal no YouTube? Tem um canal do aula lá? YouTube também. Tem algumas aulas por lá da área do inglês para agronomia, zootecnia e veterinária. Tem para inglês geral, tem para... E como que é o nome do canal pra galera achar? É TK Inglês também. É TK Inglês também. TK Inglês também, no Facebook TK Inglês, tá tudo... Tem aulas com o Thiago lá, gente, de proficiência, vai lá, A pessoa que não sabe se comportar na frente da câmera sou eu, tem aulas comigo lá, sim. Pra falar com... a Carolyn já fez umas aulas contigo, ela muda a voz. Tem que mudar a voz, né? Um pouco pra ficar com locutora. Mas aí depois a gente afina mesmo. Depois vai. Tiagão, Karine, obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado. Foi muito foda. A gente agradece realmente.
E quem quiser procurar, então, vai lá na rede social, tira a dúvida, que vocês estão sempre abertos para conversar, Com para tirar as certeza. dúvidas da galera. Show de bola? É isso aí, minha parceira. É isso aí. Muito obrigada, gente. Isso aqui é É a New Farm. New Farm. New Farm. Não é New, é New Farm. Agribusiness Intelligence. Olha. If you want to see more, Yes. galera, se você quer ver mais, procura a gente na nossa rede social, newfarm.agro, e a gente vai estar esperando vocês. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Até, valeu! Valeu!